Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, a essa nossa segunda aula de aquisição da língua inglesa. Seja você brasileiro ou não, porém que possui a língua portuguesa como sua língua materna, sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, essa será a nossa primeira aula de inglês, então eu já vou pedindo para vocês que peguem o papel e a caneta, porque hoje nós vamos escrever bastante. Sim, o que eu quero de vocês é que escrevam e falem bastante. Comunicação é importante. Jamais se adquirirá a língua inglesa sem a comunicação, correto? Então, se você está sem papel e caneta, pause o vídeo, vá correndo, pegue um papel e uma caneta, escreva onde for preciso, mas eu quero que vocês escrevam e leiam, correto? A aula passada eu falei muito dos conceitos, do qual nós vamos estar abordando nos futuros vídeos, porém, eu reparei que faltou alguns outros conceitos, no qual eu quero mencioná-los nesse começo desse vídeo antes de nós prosseguir as aulas. Eu costumo dizer o seguinte, que com regras finitas nós construímos frases infinitas. Tenham esse conceito em mente, correto? Então, sem mais delongas, vamos para esses conceitos. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que não se adquire uma língua lendo o dicionário. Não. Eu, principalmente, não sou um dicionário ambulante. Não existe professores de dicionários ambulantes. A língua é a comunicação. Sendo assim, nós precisamos compreender uma série de regras finitas para que então nós podemos desenvolver nosso vocabulário. E as habilidades cognitivas se fazem durante todo o momento, o dia a dia. Então nós vamos ter que fazer alguns exercícios, algumas coisas que pode ser chamada de um estudo behaviorista, porém nós vamos estar praticando o interacionismo entre as pessoas. Todo esse aglomerado de conteúdo no qual vocês vão desenvolver nesse vídeo será necessário para a aquisição da língua. Então, como eu já havia dito no primeiro vídeo, escutem tudo o que eu vou dizer, repitam e pratiquem com seja o seu colega ou aquela pessoa que esteja próximo a você e que já compreende um pouco de inglês ou esteja estudando junto com você, correto? Veja só o que eu escrevi aqui no quadro. Seria basicamente uma pequena introdução da aula. Eu vou ler em inglês. Vocês provavelmente, se vocês estão iniciando o curso agora, não vão conseguir compreender. Calma-se, logo logo vocês vão estar lendo e escrevendo muito mais, desenvolvendo muito mais do que essas palavras aqui. Mas à medida que eu vou ler essas palavras, eu vou fazendo gestos. Vamos ver se vocês conseguem compreender, através dos meus gestos, o que está escrito aqui. Welcome everybody! This is our second English class. Study hard! Study hard! Listen! Speak! And write! And watch this video until the end. Alright? Na aula passada eu percebi que eu comentei uma série de nomenclaturas o qual eu não havia explicado o significado dessas nomenclaturas, como por exemplo, masculino e feminino. Masculino e feminino se chama designação de gênero, ou seja, é o sexo do personagem, sendo macho ou fêmea. Masculino, sexo macho, comparando nós seres humanos, homem. Feminino, do sexo masculino, comparando nós seres humanos, a mulher ou a garota. Ficou claro? Algumas outras nomenclaturas, como singular, plural. Singular, quando mencionamos um único objeto ou uma única pessoa, como por exemplo, caneta, singular, uma única caneta. Canetas, como vemos aqui no quadro, caneta, singular, canetas, plural. E geralmente a letra que transforma de singular para plural no português, a gramática portuguesa, é o S. Podemos citar tantos outros exemplos como camisa, camisetas, carro, carros. Mas no inglês não será essa partícula. Nós vamos estar abordando esse tema mais adiante. Toda língua funciona o seguinte. Primeiro nós temos o fonema, que é o som. Do som nós representamos esse som com uma letra. Da letra nós construímos sílabas. Separamos sílabas.
Juntando as sílabas, nós temos a palavra. Juntando as palavras, nós temos uma frase. Juntando as frases, nós temos um texto. Dentro desse texto, podemos ser feitos vários análises sintáticas, gramaticais ou semântica. Mas, quando nós falamos em separação de sílabas, existem essas duas palavras de nomenclatura, qual chamamos de tônico e átona, que será muito importante no inglês. E quero fazer uma pequena comparação entre o português e ver que as duas coisas são um pouco diferentes, porém a entonação existe em ambas. Na palavra português, tônico e átono. Tônico é a parte mais forte da palavra. É quando você fala através de um fonema mais forte. Átono é exatamente o contraposto. É aquela parte da sílaba no qual a palavra você fala foneticamente ela com um tom mais baixo. Vamos pegar aqui um exemplo com a palavra chapéu no português. Se nós formos separar a sílaba, duas sílabas a palavra. Nós temos o chá e o péu. O péu é mais forte. Então essa parte aqui seria o tônico e essa aqui é a átona. Nós podemos perceber que no português a maioria das palavras tônicas, isso no caso se nós for comparar com proparoxítonas e paroxítonas, que nós não vamos entrar em assunto, mas nós temos no português o acento agudo do péu. No inglês nós não vamos encontrar acentos agudos, não existe. Como nós vamos saber qual é a sílaba tônica ou átona da palavra? Praticando. Vocês vão escutar a forma que eu vou falar, vocês vão repeti-la, e será assim. Estudos sincrônicos e diacrônicos. Sincrônico vem do prefixo de sincronia, ou seja, ao mesmo tempo. Diacrônico vem a ver com mudanças. Então, se nós fazermos uma análise da língua sincrônica, nós vamos pegar partes específicas da história. Vamos comparar como a língua se portou no século XX, por exemplo. Diacrônico, vamos fazer uma análise como essa língua veio se transformando ao longo dos anos. Eu quero que vocês tenham em mente que toda língua é mutável. Sendo assim, ela vai se transformando conforme os anos passam. As pessoas vão se comunicando, vão criando dialetos e a língua vai se transformando. Há muito tempo atrás, a nossa língua materna, se nós for comparar, seria o latim. Até hoje em dia nós temos várias palavras de nomenclatura com prefixos, sufixos derivados do latim, o que não se perdeu. O inglês também possui tantas palavras, talvez eu faça algumas comparações em relação a isso, mas não vou entrar muito profundamente. Porém, eu quero que vocês tenham isso em mente, que se nós compararmos simplesmente a nossa cultura brasileira, de um estado ou de uma cidade a outra, as palavras já variam bastante. E a nossa língua não é uma língua globalista, como eu já havia mencionado no primeiro vídeo. Então imagine você pegar o inglês, que é uma língua globalista, onde há muitos estudantes ao redor do mundo inteiro estudando essa língua. Pegue isso e faça em uma escala global. Imagine um país do continente americano se comunicando através da mesma língua de um continente europeu. Vamos ter como exemplo Estados Unidos e Inglaterra. Os dialetos são muitos, a língua é mutável e conforme os anos passam, mais mudanças vão ocorrer. Ok? Você já deve estar de saco cheio escutando eu falar esse monte de nomenclatura. Vocês querem estudar inglês, não é mesmo? Então vamos nessa. Vou escrever aqui junto com vocês. Nós vamos estar começando a estudar o inglês, aprendendo as formas mais básicas. Nós vamos estudar os sujeitos. E nós vamos estar entrando, estudando um pouco mais afinco o verbo ser e estar, que seria o verb to be. Então nós vamos começar nesse princípio. Se vocês forem fazer essa análise para estudos futuros, tudo isso que nós vamos aprender agora vocês podem ter como base do verb to be. Ok? Então vamos começar. Sujeito. Já havia mencionado na aula passada o que são sujeitos. Nós vamos fazer uma lista. Eu quero que vocês aprendam a ordem, para que nós vamos usar essa lista e essa ordem em todos os vídeos, todos os tempos gramaticais. Certo? Então aqui nós vamos ter o primeiro sujeito.
Qual é o primeiro sujeito? Eu. I. Segundo sujeito. Você. You. O você, ele é singular e plural ao mesmo tempo. Sendo assim, ele pode ser você ou vocês. Ele, terceira pessoa. He. Para vocês alunos que têm base de 25, 30 anos ou mais, tem uma manha, uma técnica muito simples para vocês saberem estar identificando o sujeito ele e ela. Muito base, muito simples. Se vocês têm essa idade, vocês devem ter acompanhado o desenho He-Man. Então, o he, ele, He-Man, ela, vocês vão estar vendo, é she. Nós temos o desenho também chamado She-Ra. Fica fácil reconhecer que he é ele e she é ela pelo simples desenho He-Man e She-Ra. Terceira pessoa, esses dois. Temos o último da terceira pessoa. Espera um pouquinho aqui. It. It. Que pessoa é essa? Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. No português, nós temos chamado sujeito oculto. É quando nós omitimos o sujeito. Por exemplo, eu posso falar a frase: comprei uma maçã. No estudo semântico ou nas habilidades cognitivas humanas, ou gramatical inclusive, vocês vão saber que quem comprou as maçãs fui eu. Eu estou omitindo o sujeito. Eu podia ter dito, eu comprei as maçãs. Mas eu omiti esse sujeito. Chamado de sujeito oculto, eu comprei as maçãs. No inglês, não existe sujeito oculto. Vocês têm que falar todas as frases, tem que haver um sujeito. Então vocês estão pensando, como é que eu vou criar um sujeito para quando eu quiser falar uma coisa simples, onde não há um personagem? Aí que entra esse sujeito. It. Certo? Esses três são considerados terceiras pessoas do singular. Por quê? Singular porque é uma. Por que a terceira pessoa? A primeira é eu. A segunda pessoa que está conversando, você. Imagine que eu estou conversando com alguém. Eu sou a primeira. Você é a segunda. Se houver mais alguém na conversa, será a terceira pessoa. Então se eu estivesse mencionando eu e o Pedro. Então, eu e o Pedro são a primeira e a segunda pessoa. Agora se é eu, o Pedro e a Mariazinha. A Mariazinha é a terceira pessoa. Seria she, ela. Se eu estivesse dizendo eu, Pedro e Carlos. Carlos seria a terceira pessoa. Ele. He. Agora, bom, o it eu vou estar mencionando um pouco depois. Vamos ver os outros dois sujeitos restantes. Então, nós vamos praticar o fonema dessas palavras. Agora nós vamos entrar, os últimos dois sujeitos são no plural. Vou escrever aqui do lado. Esse sujeito, parece até que vamos estar falando francês. É engraçado. Oui. Oui. Nós. Plural. Se eu quiser englobar na conversa a primeira, a segunda e a terceira pessoa, ou somente duas pessoas. Oui. Nós. O último sujeito. Esse é engraçado. Ó, TH. Já veio mencionado na primeira aula. Palavras com TH, o que se faz? Língua entre os dentes. Então, they. They. Aí você me pergunta, quem é que deu? Fui eu? Não, eu não dei. Quem deu foram eles. Elas que deram. Engraçado, hein? They. They. Bom, agora eu vou chegar perto da câmera. Eu vou pronunciar as palavras. Olhem para a minha boca. Tentem assimilar o fonema o máximo possível com as palavras, ok? I. You. He. She. We. They. Novamente. I.
you, he, she, we, they. Vocês vão estar reparando que daqui em diante eu não vou escrever em português no quadro, somente em inglês. Eu venho a falar as palavras em inglês, talvez dar os seus significados em português. Mas eu quero que vocês escrevam somente em inglês. Eu quero que vocês façam essa comparação. Não quero que vocês façam essa comparação de uma memória fotográfica entre palavras do português para o inglês. Eu quero que vocês adquiram essa palavra através do conhecimento, através do próprio significado da palavra. Então nós vamos agora ver as conjugações do verb to be. Verb to be. Simple present tense. Ou seja, no tempo da conjugação do verbo do presente simples. Affirmative form. Na forma afirmativa, quando nós quisermos dizer que nós vamos fazer algo. Correto? Aqui nós vamos ter então o seguinte. 3 partículas que nós vamos encontrar aqui. O am, is. Agora esse aqui. Tem 2 jeitos de ser pronunciados. Na forma do inglês americano. Are. Am, is, are. Inglês britânico é diferente. O som do A, ele tem esse símbolo fonético, que é mais, a boca, ela se assimila com um túnel, assim. Então, O, am, is, O. Ok? Agora nós vamos conjugar essas partículas, que significa to be, ser ou estar, para os sujeitos. Am, unicamente usado para o sujeito eu. Então, I am. I am. Eu sou, ou estou. Antes de continuar a aula, quero dizer uma coisa. O conhecimento do verb to be será aplicado para construir frases unicamente contendo na frase substantivos e adjetivos. Tenham isso em mente. A frase que nós vamos construir usando o verb to be conterá somente sujeito, substantivo e adjetivos. Só. Nós vamos encontrar também advérbio de lugar, aqueles que eu havia mencionado na aula passada. Ali, aqui, lá. Ou talvez também acolá, sei lá, mas não existe esses aí no inglês. Então, só ali, lá. Correto? O are ou o, eles são usados para o plural. O you, eu já mencionado que ele podia ser tanto usado para tanto o singular como para o plural. Então ele é usado aqui. You are ou you are. You are. You are. Esses 3 aqui, você sabe muito bem. Já havia mencionado. Terceira pessoa do singular. Então o is vai ser usado para esses 3. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We e o they são plural. O que nós usamos para plural? Are ou o. Vamos lá. We are. O are aqui tá horrível. Vamos reescrevê-lo. E aqui, obviamente, também é o mesmo. We are ou we are. They are. They are. Vamos lá, vou chegar perto da câmera. Repitam depois de mim. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Ok? Agora vamos para as formas contraídas. A forma que nós acabamos de ver é a forma que deve ser usada para a escrita. É a forma gramatical mais correta para a escrita. Porém, quando nós vamos nos comunicar, estivermos conversando com alguma pessoa, nós não usamos aquela forma. Nós não falamos I am ou you are. Não. Nós usamos essa... Raramente nós usamos. Não que seja errado. As duas estão corretas. Porém,
no contexto social e cultural, as pessoas utilizam essa expressão, que se chama a forma contraída. Outra coisa, no inglês, nós não temos o I com pingo, não existe I minúsculo. Não, é o I, só existe o I maiúsculo ou o I romano. Então, I, quando for falar o sujeito eu, não escreva um I com pingo, de forma alguma, nunca. A forma contraída, nós vamos usar o que nós chamamos de apóstrofo, que é como se fosse uma vírgula, só que em cima. Ao utilizar esse apóstrofo, os auxiliares do verb to be, am, is e o are, vão desaparecer. Digo, o a e o i vão desaparecer. Certo? Então, em vez de ser I am, vai ficar I'm. I'm. O a sumiu de o am. Em vez de ser you are, o a vai sumir. Muitos professores ensinam, às vezes, que essa palavra, essa pronúncia deve ser chamada de your. Não. Your. Your. I'm. Your. Que é a mesma coisa que you are. Aqui. He is. O i vai sumir. Vai embora. Não vai ser he is. Vai ser his. His. Sujeito ela. She. She is. O i vai sumir. She's. Mesma coisa acontece no it, que são os três sujeitos da terceira pessoa do singular. He, she, it. It is. Vai ficar it's. It's. Outra coisa. Sujeito nós. We. Muitos professores e professoras costumam ensinar errado também, dizendo que a pronúncia é we're. Não. Não é we're. Where. Where. Existem palavras, your e where, que nós vamos virar para frente, tem a mesma pronúncia, só escreve diferente e possui um outro significado. Mas é where. Mesma coisa aqui. We are. Aqui. They are. Vai ficar. Não é there, como muitos professores ensinam. Não. There. There. TH. Língua entre os dentes. Sempre. There. Certo? Forma afirmativa. Contraída. O que nós acabamos de ver foi a forma afirmativa. Para dizer eu sou ou estou. Você é ou você está. Ele é ou ele está. Ela é ou ela está. Aquilo ou isto. É um sujeito sem nome. Não tem significado de isto ou aquilo. É simplesmente para qualificar um sujeito no qual não existe. Está ou é. Nós. We. Nós somos ou nós estamos. They. Nós somos ou nós... they. Eles estão ou elas estão. Agora nós vamos ver a negative form. Negative form. A forma negativa. Para dizer que nós não somos, não estamos. Nós acrescentamos uma partícula. A partícula not. Not. Ou seja, para formar frases na negativa, nós vamos acrescentar not. Aqui nós temos a forma estrutural da base, como nós tínhamos visto anteriormente. I am. Para botar essa frase na forma negativa, acrescentamos o not. No final, I am not. Lembrando que essa é a forma no qual deve ser usada para escrever. Fica mais bonito. É a forma gramatical bonita para se escrever. You are not. Ou you are not. Sempre no final. Bem simples. He is not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Forma usada para escrever. Vamos lá. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not.
We are not. They are not. Is. I com pinguinho. I. Nunca com pinguinho. It. Sempre. I com... do I do grego. Dos números romanos. Aliás. O I dos números romanos. Do número 1. I. Sempre. Vamos agora para a forma contraída. Vamos para a forma contraída, que é aquela forma no qual nós utilizamos para quando vamos nos comunicar, falar, não escrever. Na forma contraída, o que nós utilizamos? Apóstrofo, aquele símbolozinho em cima, que é como se fosse uma vírgula, só que na parte superior. Então, vai ficar I'm not, dessa forma. Forma contraída. I'm not. Veja que a letra A sumiu. You aren't. Assim. Se você falar no sotaque mais britânico, no sotaque europeu, o som do A, ó, assim, com a boca, como se fosse um túnel. Aren't. Aren't. You aren't. He, vai ficar assim. He isn't. Isn't. He isn't. A mesma coisa para she, it. She isn't. She isn't. It, a mesma coisa. It isn't. It isn't. Agora o aren't. A mesma coisa usada para they e para o we. We aren't. They aren't. Para estar dizendo que nós não somos, nós não estamos. Você não é, você não está. Ele não está, ele não é. Ela não está, ela não é. Não é, não está, simplesmente. Nós não somos, nós não estamos. Eles não estão, eles não são. Essa é a forma negativa contraída. Correto? E agora, se nós quisermos perguntar se eu sou, se eu estou, ou se você é, você está, como nós fazemos perguntas? Aí entra interrogative form, forma interrogativa. Muito simples. Quais são os auxiliares do verb to be? Am, is, or. Pega esses auxiliares, joga para trás do sujeito. Acabou. Então, am I? Está perguntando. Ou, na verdade, aqui como se fosse um questionamento. Eu sou, ou eu estou. Nunca esquecer de pôr o sinal de pergunta, que é o ponto de interrogação. Nunca esqueçam disso. Quando vocês forem escrever, ponto de interrogação no final. Or. You. Veja. A entonação muda. Or you. Ok? Passando para trás. Era he is. Vai ficar is he. Is he? It's a question. É uma pergunta. Is she? Era it is. Vai ficar is it? Is it? We or. Vai ficar or we? Or we? They are. Vai ficar or they? Or they? Então, essas são as formas interrogativas para fazer perguntas. Vamos ver alguns greetings. Saudações. Hi. Hi. Oi. Hello. 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 Alô. Ou então um olá. Hello. Quando tu vê alguém à distância. Hello. Pode ser usado.
Nós também temos o bye. Bye. Tu usa o bye para quando você vai deixar de virar uma pessoa por um curto espaço de tempo. Tipo, bye. Tipo, te vejo em seguida. Bye. See you later. Te vejo em seguida. Bye. Quando uma pessoa é mais amiga, você pode usar o bye bye. Bye bye. Bye bye. Como se fosse agora como se fosse um adeus. Um tchau com zelo. Nós usamos o good. Então nós usamos o good como essa expressão de tu se azelando para a pessoa, até talvez um adeus. Goodbye. Goodbye. Nós também... greetings importante. Veja bem. Som de TH. Língua entre os dentes. Thanks. Thanks. Pode ser dito também. Thank you. Thank you. Thank you. De nada. Deixa eu apagar agora. Se você não copiou, se inscreveu, volte o vídeo. O quadro é pequeno, nós vamos ter que fazer essa... escrever e apagar muitas vezes. De nada. Tem algumas maneiras. Sujeito, auxiliar do verbo to be. E welcome, de bem-vindo. You are welcome. Ou you are welcome. Ok? You are welcome. Nesse sentido não vai ser de bem-vindo, vai ser de nada. Outra coisa. Mais ou menos. Sentido. Com sentimentos. So. É usado para somente sentimentos. Mais ou menos em relação a sentimentos. Ok? Esses são alguns greetings que nós vamos estar usando. Então, hi, bye, bye bye, goodbye, thanks, thank you, you're welcome, so. Ok? Vamos continuar com as aulas. Nós vamos agora ver alguns substantivos. Substantivos. Como vai ser aqui? Eu vou escrever vários substantivos. Você escreve, faz a pronúncia em casa. Então eu vou ter que apagar o quadro e escrever outros substantivos, que são muitos. E assim vai se prosseguir as aulas. Relembrando, palavras com a letra A, ela pode ter dois sons. Um é esse símbolo aqui, que é o símbolo do é. É quando o queixo baixa e pronuncia o fonema prolongadamente. Tu tem que prolongar o som. Então, é. Em outros momentos, a letra A, ela vai ter esse som, quando você faz assim com a boca, como o formato de um túnel. Fica O. Regras. Muitas vezes no inglês não existe regras. Quando ela vai ter esse som de E ou O. Simplesmente se adquire o conhecimento que a palavra é pronunciada dessa maneira. Entretanto, existem outras palavras que existe uma regra para isso. Vamos estar vendo mais adiante. No momento, eu quero que você simplesmente repita uma palavra e grave como elas devem ser. Lembrando novamente, não escrevam tradução no caderno. Quero que vocês lembrem do significado. Simplesmente pelo significado. Quero que o caderno de vocês esteja escrito somente em inglês. Substantives. Book. Livro. Agora, para eles, quando você faz anotações no livro, ele se torna caderno. Notebook. Notebook. Lembrando, veja bem as partes átonas e tônicas. Notebook. Aqui, esses são os dois jeitos de pronunciar essa palavra. Americano é mais car. Car. Carro. Porém, britânico, ele tem um som de... com esse símbolo aqui.
e o R some. A maioria das palavras no som britânico, ou seja, o inglês da Europa, palavras que terminam com a letra R, não tem pronunciação. Eles não pronunciam o R. Então, call. A mesma coisa aqui. Car. Nos Estados Unidos, por exemplo. Se você encontrar uma pessoa na Canadá, uma pessoa da Austrália, uma pessoa da Inglaterra, de Londres, eles não vão estar pronunciando car. Eles vão pronunciar call. Ok? Aqui. Letra A. Abaixa o queixo, pronuncia o som. Cat. O gato. O cão. O mesmo som. Dog. E a casa? House. Ok? House. Não pronuncia o som da letra E. Vamos de novo. Book. Notebook. Car. Cat. Bag. Ops, faltou bag. Bag. Mochila ou sacola ou saco. Letra abaixa o queixo, mantém. Bag. Sempre. Dog. House. Vamos para outros substantivos. Vamos lá, mais substantivos. Esse primeiro substantivo, que é o controle, que pode ser tanto dito como controle emocional ou controle remoto. Muitas pessoas pronunciam errado, eles falam control. Não. A pronúncia correta para ambos, control. Olha o fonema, tônico e átono. Control. O caminhão, truck. Tem outros significados. Por hora, peguem só caminhão. O ônibus, bus. Buzz Lightyear. Não, tô brincando. Não é o Buzz Lightyear, não. Bus, caminhão. Letra E. Soada rapidamente, como eu havia falado na primeira aula. Pen. Caneta. Pen. Pencil. Lápis. Pencil. Lápis. Agora, veja aqui de pen para pan. Só mudou a letra A e o queixo baixa, mantendo o som. Pen para pan. É a panela. Pan. Lápis. Pan. Panela. Pencil. Lápis. Door. Olha o som, a boca, lembrando. Funil. Door. Porta. Letra A. Dessa vez não é E, e sim O. Ball. A bola? Ball. Computador. Tem duas formas de falar. Computer. Computer. Tônico no final. Nos inglês britânico ou da Europa, o som de R não é pronunciado. Computer. Ok? Assim. Video. Um vídeo. Video. O que as pessoas mais jogam aí, inclusive eu, jogo bastante. Videogame. Game. Jogo. Game. Videogame. Outra palavra que tem duas formas de se pronunciar. Inglês americano. Water. Água. Inglês britânico, da Europa. O som de R não soa. Fica water. Sofá. Soul. Veja que aqui tem um som de ditongo. Soul. Sofa. Ok? Sofa. Refrigerante. Igual eu gosto de tomar bastante. Soda. Sofa. Soda. Ok? Veja que somente só tem a diferença de uma letra. Vamos ver mais substantivos. Copiem, pronunciem, treinem e vamos para o próximo. Veja só que interessante. Nós usamos aqui no Brasil várias palavras, como CD, TV. Por que nós usamos essas palavras? Porque elas são abreviações de palavras americanas. CD, de CD, que significa
compact disc, ou disco compacto. Compact disc. Sempre, quando for se escrever palavras, letras abreviadas que tenham o significado de uma palavra no inglês, escrevam em letra maiúscula. Assim, CD, letra grande, maiúscula. Como TV significa television, television, televisão, por isso de TV. Outra coisa que eu quero falar aqui, eu vejo várias pessoas falando algumas palavras erradas, querem falar uma palavra e acabam pronunciando outra. Como beer, beer, cerveja. Mas muitas vezes encontra essa palavra, que é bear, de urso. Às vezes a pessoa quer falar urso e acaba falando cerveja. Em vez de pronunciar a palavra bear, fala beer. Então você está pronunciando cerveja em vez de urso. A diferença é simplesmente uma vogal, mas faz toda a diferença. Não é? Aqui em cima é cerveja, beer. Embaixo, bear. Temos também a barba, beard, beard, beard. Aqui, às vezes as pessoas também pronunciaram muito o B no final. Palavras com MB. Vou ver se eu faço umas aulas de fonética mais pra frente, para ensinar vocês os símbolos fonéticos e como pronunciar as palavras corretas. No momento, eu quero simplesmente que vocês copiem a minha fala, mas depois vocês vão aprender as regras gramaticais, o porquê que essas letras não são pronunciadas. Mas eu vejo muitas pessoas pronunciar bomb, mas o B não é pronunciado, é bomb, bomb, bomba, bomb. Outra coisa, ok. A palavra ok, que não é uma palavra, e sim é um contexto cultural que as pessoas usam para dizer quando está tudo bem. Ok. Porém, o ok, ele foi criado depois das guerras, quando as pessoas levantaram bandeiras que eram zero kill, ou seja, zero mortes. Kill é o verbo matar. Então eles levantavam essas bandeiras, como as pessoas ficaram felizes que não tinha morte durante aquele dia da guerra. Quando passou um dia sem a morte, eles levantaram a bandeira zero kill, ou zero kill, zero mortes. E essa expressão ficou tipo, beleza, muito bom, esse dia foi bom porque ninguém morreu. Então, ok, para simbolizar que tudo está bem. Surgiu depois das guerras. Ok, zero kill, são letras abreviadas. Ok, zero kill. CD, compact disc. TV, television. Beer, bear, beard, bomb. Ok? Vamos para o próximo. Como vocês sabem, são muitos substantivos, mas eu estou apontando alguns muito importantes aqui e mostrando a diferença de simulações entre algumas palavras. Nós vamos ver vários ao longo dos tempos, mas eu gosto de dar enfoque a esses substantivos. Vamos ver somente mais essa tabelinha de substantivos, depois vamos ver alguns adjetivos muito importantes, para depois então aplicá-los em um contexto, em umas frases, ok? Então, os últimos substantivos, vamos ver aqui. Camera, camera, ó a sílaba tônica, camera, camera, ok? Câmera, bird, bird, o pássaro. Ó, as pessoas muitas vezes pronunciar lion, não. Lion, lion, lion. Essa palavra, sempre quando vocês encontrarem palavras com R no final, sempre vai ter o sotaque americano e o sotaque britânico, europeu. Então, pode ser dita guitar, ou guitar, guitar, guitar. Lembra que o europeu, o R não é pronunciado. Word, word, palavra. Nós temos inclusive um aplicativo da Microsoft chamado Word, onde você digita palavras. Word, palavra. Agora precisamos uma única letra. World, world, world. Mundo, mundo. Ok? Planeta. Planeta, mundo. Road. Key. Key. Esse que eu quero mencionar também. Palavras com a letra E e a letra Y no final. Como nós encontramos, por exemplo, vou escrever aqui do lado, que eu esqueci de escrever.
Ah, fazer isso aqui. Umas pessoas pronunciam aqui no Brasil Mickey. Não, Mickey. Mickey. Também não é money. Dinheiro. Não é dinheiro, não é money. 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 Então, que. Palavras com EY, som de I. Mickey. Mickey Mouse. Mouse. Money. Que. Que. Inclusive, mouse, que eu falei agora há pouco. Mouse. Camundongo. Então, quando você usa para navegar na internet pelo seu computador, você usa um camundongo. É assim que funciona a mente deles. Camundongo. Você usa um camundongo. Mas é um contexto cultural. Então, Mickey Mouse. Que. Aqui nós temos a palavra board. Board. Que é chave. Board. Uma tábua. Ok? Se nós juntarmos as duas palavras, keyboard, keyboard, nós temos o teclado, seja ele teclado de tocar música ou teclado para digitar as palavras do seu computador. Keyboard. Animal, cavalo, horse, horse. Outra palavra importante, table, table. Olha a simulação aqui. Depois nós vamos estar dizendo nos feelings, ok? Sentimentos e tal. No momento, eu só quero usar essas duas palavras para comparar. A palavra bed, cama, bed, cama. Lembrando, com a letra A, o som deve marchar o queixo e manter. Bad, bad. De ruim, mal, ruim. As palavras são parecidas, só muda o sotaque e a escrita. Bad, bad. Papel, paper. Americano, paper. O inglês britânico, europeu, paper. Paper. A mesma coisa, veja, o som de R no final e a letra E sempre vai ter esse mesmo som no inglês britânico. Aqui nós temos a borracha, eraser. Esse é o americano, eraser. Eraser. Porém no britânico, eraser. A cadeira, chair, chair, ok? Facinha, chair. Esses são substantivos muito importantes. Prestem atenção, escrevam, praticam eles, voltem o vídeo se necessário, vejam os seus significados, mas não escrevam em português, ok? Vamos para agora alguns adjetivos que nós vamos estar usando bastante durante as aulas. Vamos ver agora então, são alguns adjectives. Os adjetivos. Eu botei aqui os adjetivos com o significado e após o significado totalmente oposto. Ok? Então nós vamos botar palavras que têm o mesmo significado, porém são empregados em situações diferentes. Então aqui nós temos grande. Big. Big. Usado para objetos grandes. Agora, por exemplo, para tamanho de camiseta, para size, nós usamos large, large, é muito grande, ou então usado para esses outros fins. Se big e large são grande, nós temos então o pequeno, small, small. Lembrando, letra A, O, small. Usado para objetos, ou pequeno para mais sentimentos, ou quando nós quisermos enfatizar ou substantivar algo. Little. Little. Ok? Sotaque britânico fala little. Little. Little usado também, se vocês foram ver, nós temos um filme chamado Stuart Little. Agora vamos ver para bonito. Veja quantas formas nós temos para bonito. Todas essas. Porém, cada um empregado em situações diferentes. Para homem bonito, sexo masculino, nós usamos handsome. 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 Agora, se for aplicar o sexo feminino, a mulher, usamos beautiful. Beautiful. Ok? Sotaque americano. Sotaque britânico.
soa mais o T. Beauty, beautiful, beautiful. Assim. Então, beautiful e beautiful. Nós temos também cute. 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 É para os seus animaizinhos, coisinhas bonitinhas. Você quer, como se botar o inho. É usado mais para inho, tipo bonitinho. Entendeu? Você pode dizer seu cachorrinho, seu gatinho é cute. E o pretty. Pretty. Também, quase a mesma coisa, porém é usado mais para objetos. Por exemplo, flor, uma arte. Pretty é bonita, mas não com o mesmo significado de beautiful ou handsome. Certo? Se isso aqui tudo é bonito, para feio só temos uma única distinção. Ugly. Ugly. Agora, diferente de grande, como se quiser dizer que uma pessoa é alta, não vai usar big e nem large. Nós vamos usar essa expressão. Tall. Tall. Pessoa alta. Tall. Se a pessoa é pequena, nós não vamos dizer que ela é small ou little. Não. Vamos dizer que ela é short. Como nós usamos muitas vezes esse nome para calção. Short. Pois é. Short, pequeno. Para pessoas. Pessoas pequenas. De baixa estatura. Agora aqui. Rico. Rich. Assim, ó. Rich. Pobre, nós temos duas formas. O inglês americano costuma pronunciar poor. Poor. Porém, o inglês britânico, a pronúncia é poor. Poor. As duas formas estão corretas. Lembrando, você pode optar ou falar de uma forma ou de outra. Esse vai do dialeto de vocês, que vocês vão adquirir segundo a personalidade. Você não adquire sua própria personalidade. Querer falar uma palavra de um jeito ou de outra. Você não pode falar de outra forma. Ou esta ou esta. Senão você não está falando outra palavra. Então você escolhe. Quer o sotaque americano ou britânico. Tanto faz. Poor ou poor. As duas estão corretas. Vamos ver mais adjetivos. Vamos ver mais esses adjetivos que são muito importantes. E depois vamos prosseguir para alguns exercícios. Fat. Gordo. Gorda. Também usado para gordura. Fat. O oposto. Palavra com TH. Thin. Thin. Magro. Thin. Aqui nós temos cold. Cold. Que é frio. Também usado para resfriado. Cold. Contrapartida, nós temos hot. Hot. Quente. Também se você aplicar hot para uma pessoa, você está dizendo que ela é sexualmente bonita. Se você é que você me entende. Sim. Nós temos a palavra clean. 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 Limpo. Ou limpeza. Nós temos contrapartida dirty. Ou dirty. Também. Americano e europeu. Sujo. Dirty. Sujo. Agora, inteligente. Nós temos esperto, que é smart. Smart. Uma pessoa esperta. Agora, inteligente. Intelligent. Apesar de elas terem um significado parecido, você vai empregá-las em certos momentos. Esses momentos são muito importantes no inglês, porque é aí que entra a análise cultural. Quando você vai escrever ou falar inglês, você não deve simplesmente traduzir as palavras. Eles têm uma outra cultura. Então você não pode simplesmente traduzir do português para o inglês que você não vai conseguir obter os mesmos resultados. Você vai ter que vir com uma outra expressão para que você consiga expressar as suas mesmas ideias do português para o inglês. Por isso que nós temos várias palavras com vários significados que são parecidos, mas não são os mesmos. Então, intelligent. Intelligent. Inteligente. Nós temos também o geek. Geek. Que é aquele nerd. Aquele cara que sabe tudo. Sabe? É o nerd da sala. Geek. E aqui, em contrapartida, nós temos
o cara que está sempre viajando na maionese, nunca sabe nada, ele é burrão. Temos o Donkey, palavra com EY, como já falado, de Money, de Mickey, sempre com som de I. Donkey. Nós temos o jogo Donkey Kong, é um macaco que Então Donkey é o que está sempre por fora do que está rolando, tá sempre viajando. Donkey. Então, vamos agora para alguns exercícios. Chegou a hora, vamos fazer exercícios. 5 exercícios apenas, usando o que nós aprendemos até agora. Verb to be e adjetivos. Então, como é que nós vamos responder perguntas? Nós temos que falar sim ou não. Porém, o inglês não se limita a simplesmente a essa expressão gramatical, sim, não. Eles precisam de um complemento. Se a pergunta foi feita usando para você, você vai ter que responder com o sujeito eu. Aqui todas as perguntas são diretamente direcionadas para vocês. Então vocês respondem no caderno usando o sujeito eu. Mas seria uma boa também se vocês pudessem responder nos comentários abaixo do vídeo. Então, como é que é feita a resposta das perguntas? Você vai dizer yes, de sim, yes. Porém, você vai ter que concordar mais um pouco usando o sujeito e o auxiliar do verbo to be. Então, se você quiser dizer sim, eu sou, você vai falar yes, I am. Se você quiser que você não, eu não sou, você usa a expressão no, no, não not, é no, de não. Vírgula, sempre vírgula. Yes, no, I am. Agora sim, not. Ou a forma contraída, no, I am not. Para dizer que não, não sou. Você vai usar essas duas expressões para responder essas perguntas. Vou lê-las. É direcionada para vocês. Lembrando, se a pergunta, o auxiliar do verbo to be passa para trás do sujeito. Então, are you fat? Are you fat? O que será que isso significa? Eu vou dizer a primeira, depois eu quero que vocês deduzam as próximas e respondam. Então eu estou perguntando se você é gordo ou se você é gorda. Eu vou responder como se for eu respondendo essas perguntas. Mas eu quero que vocês façam segundo vocês. Eu vou dizer aqui. I guess I'm not. So, no, I am not. Are you fat? No, I am not. Eu respondi. Eu vou ler as próximas perguntas e quero que vocês respondam yes, I am ou no, I'm not. E deixe os comentários, eu quero saber as respostas de vocês. Segunda pergunta. Are you smart? Are you smart? Quero saber disso. Minha resposta. Yes, I am. Yes, I am. Terceira pergunta. Are you tall? Are you tall? Eu vou responder. No, I'm not. I don't think so. No, I'm not. Quarta pergunta. Are you poor? Poor? Lembrando, pode ser usado as duas pronúncias. Are you poor? Poor? Vou responder. Unfortunately, yes I am. Ok, vamos seguir. Próxima pergunta. Are you handsome? Or are you beautiful?
O beautiful, pode ser essas duas pronúncias. Are you handsome? Or are you beautiful? Quero saber a resposta. Vou responder. Eu. No, I'm not. Just look at me. Do you really think I'm that handsome? No, I don't think so. So, essas são as perguntas. Se você vai concordar, você usa o yes, o sujeito e o auxiliar do verb to be. Ok? Se você não vai concordar, você usa no, sujeito, auxiliar do verb to be e mais a partícula not. Lembrando, se a pergunta é feita para você, você responde com o sujeito eu. Você não pode responder you na resposta. Porque se você usar o sujeito you, você está dizendo para mim que eu não sou o que as qualidades ou os defeitos que estão sendo perguntados aqui. Você vai estar dizendo que não, você é, não, você não é. Não é essa a pergunta. Estou perguntando para vocês. Por isso, you respondido com I. Certo? Vamos prosseguir. Estão preparados? Vamos agora aprender artigo definido. Lembrando, na primeira aula, eu havia dito que no português os artigos são aquela partícula que define a designação de gênero do substantivo. E eles são a, as, o, os. Nós temos esses 4 no português. Mas veja bem, no inglês nós só temos um, que é the article the ou the. Muda a pronúncia. Nós vamos ver em quais situações muda a pronúncia. Mas o inglês, o importante para o inglês é somente o substantivo. Então, the ou the vai ser igual para as, os. E só vai ser acrescentado o S no substantivo. Mas o artigo fica igual. Aqui nós temos o exemplo. Uma das poucas vezes que eu vou escrever em português. Depois não vou escrever mais em português. Nós temos aqui um exemplo em português mesmo. O animal. Se nós for passar essa frase para plural, nós usamos os animais. Né? Nós acrescentamos os no lugar do o e o s no final do substantivo. Mas veja como fica no inglês. The animal. Singular. The animals. Plural. The ficou igual em ambos. Só mudou o s no substantivo. No inglês, o importante é o substantivo. Aqui nós temos apple, a maçã. Então, the apple, a maçã. As maçãs, the apples. Acrescentando o S somente no substantivo. Mantendo o artigo. Agora vamos ver quando que a pronúncia do the é the ou the. Então, como sabemos que nós devemos pronunciar o artigo the por the ou the? Seguinte, se a próxima palavra iniciar com uma vogal, o que é uma vogal? A, E, I, O, U, o som deve ser di, di. Porém, se a próxima palavra depois do artigo for uma consoante, ou seja, todas as letras que não são A, E, I, O, U, B, C, D, F, G, H, enfim, o artigo deve ser soletrado foneticamente the. Ok? Aqui nós temos uma série de substantivos com artigo, todos no singular. Eu quero que vocês façam essas palavras
que nós vamos estar vendo agora, porém passar elas para o plural. Então nós temos a palavra que nós já tínhamos feito antes. The animal. The, porque a próxima palavra é a. Então, the animal. The animal. Passando para o plural. Vou passar somente essa que eu já vi até passado. The animals. Agora, próxima palavra. The video game. The video game. Nós já tínhamos visto a palavra videogame antes. The, porque a próxima palavra começa com uma consoante. V. Então, the videogame. Aqui nós temos the CD. The CD. Ou the compact disc. Que eu já tinha mencionado antes. O CD tem o significado de compact disc. Disco compacto. The, som de the, por causa que a próxima palavra começa com uma consoante. Aqui nós temos the man. The man. The, porque a próxima palavra é uma consoante. M, uma letra nasal. Lembrando de prolongar o queixo e pronunciar, baixar o queixo e prolongar o fonema, correto? The man. O homem. Aqui nós temos the boy. The boy. O garoto. O garoto. The boy. Aqui nós temos o the woman. The woman. A mulher. The girl. The girl. Ok? The girl. A garota. Agora eu quero que vocês peguem essas mesmas palavras e transformem elas para o plural. É muito simples. O que precisa ser feito mesmo? Se o foco no inglês é o substantivo, para transformar no substantivo, o que precisa ser feito no final de cada palavra dessas? Vamos lá então. Vou resolver junto com vocês. The animals. Plural. Os animais. The video games. Quando a palavra é composta como video games, o S vai somente no final. Não é videos. Oh, faltou a letra O aqui. Isso. Não é videos, games. Não. S somente no final da última palavra. The video games. The CDs. The man. Mas olha só aqui. Essa palavra, nós temos palavras que não adianta acrescentar só S. Nós temos que mudar a escrita. Como é que fica? Eu tinha feito na primeira aula já essa palavra. O importante é o substantivo. Sendo assim, para transformar para o plural, existem substantivos que, vamos dizer, não são regulares. Então eles têm uma outra escrita. Muito simples. Passando a letra A para a letra E. Ficando assim. The man, the man, the man. Rapidinho, the man. Te lembra que eu havia falado? X-Men. X-Men. The man. Os homens. The boy. The boy, simplesmente S. The boys. Você estava pensando, poxa, existem palavras que são regulares, acrescenta S, e outras que não são regulares e tem que mudar a escrita. Sim, vocês vão ter que aprender a adquirir esse conhecimento. Não, eu não digo decorar, porque decorar geralmente é quando você aplica algo para aplicar, mas como a fala é uma habilidade cognitiva, já falei isso antes, então realmente é adquirir o conhecimento. Então vocês vão adquirir esse conhecimento, vocês vão pegar prática na comunicação. Aqui nós nos deparamos com outra palavra que o substantivo vai ter que mudar. The woman, mulher, vai ficar the women, women. Como é que fica essa escrita? Sim. Mudando a letra A para a letra E novamente. Até que não é difícil.
Geralmente as letras A substituídas pela letra E. Quase na grande maioria. Posso dizer 99% das palavras. Se existir alguma exceção, se vocês conhecerem, pode botar no comentário aí. The women. The women. Woman, women. As mulheres. Aqui, novamente, como boy, é normal a palavra, só acrescenta o S. The girl. Então, plural, the girls. Eu não botei aqui, mas vou botar. Escrevam, pratiquem, vou apagar, vou fazer outras perguntas. Uma outra aqui que eu me lembrei que é muito importante. The person. Pessoa. The person. As pessoas. Vai mudar também. Vocês conhecem, às vezes, como assim. The people. People. As pessoas. Então a palavra muda completamente. The person. The people. The. Lembrando, só porque a palavra seguinte, depois do artigo, inicia-se com a letra P, que é uma consoante. Sempre lembrando, the ou the. Nós temos, por exemplo, no final de todo o filme, nós temos o jogo. No final de um livro, nós temos the end. The end. Não é the end. Não. Aqui nós temos a palavra, que é a próxima palavra, end. Final. O fim. É uma vogal, então é the end. The end. Basicamente, esse seria o artigo definido no inglês. Agora, nós vamos, ao longo das aulas, vamos estar desenvolvendo palavras, que nós vamos ver quais são as palavras que se acrescentam somente S e quais substantivos devem ser modificados, como acontece em man, woman e women, person, people. Isso vocês vão adquirindo ao longo das aulas, em prática, na conversação. Basicamente, esse seria o artigo definido. Bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, acho que já é material suficientemente para nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. Eu agradeço a todos que já acompanharam até aqui o vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Aqui eu escrevi no quadro umas últimos dizeres que talvez vocês ainda não consigam ler, mas vocês vão estar conseguindo já a partir da quarta aula, com certeza, e formulando palavras bem mais complexas. This is the end of our second class. E aqui eu faço uma perguntinha para vocês. Are you okay? Vamos lá então. Não esqueçam de deixar o gostei, compartilhar o vídeo, indicar o meu canal para todo aquele que esteja entusiasmado, querendo aprender a língua inglesa. E próxima aula nós vamos estar vendo artigo indefinido, nós vamos estar já talvez conjugando verbos, aprendendo a dizer as horas, aprender a contar do número 1 ao infinito, dizer a idade e vamos ver até onde nós conseguimos desenvolver, mas eu pretendo chegar até a conjugação de verbos, que aí a coisa vai ficar bem interessante, fazer mais exercícios sobre substantivo e adjetivo usando o verb to be e acho que seria isso. Nos vemos na próxima aula. Fui!